Se você tem uma impressora 3D, há algum tempo principalmente, você deve ter pegado já alguma impressora que os motores aquecem muito. Quando a impressora é fechada, que você vai imprimir, por exemplo, ABS, é normal que eles aqueçam um pouco mais. Mas principalmente impressoras abertas, como Ender, por exemplo, muitas vezes os motores aquecem tanto a ponto da gente não conseguir deixar a mão em cima do motor. E tem uma configuração que a gente tem que fazer para resolver esse problema. Essa configuração ela muda a quantidade de energia que vai para o motor da sua impressora 3D. Afinal, se o motor está recebendo mais energia do que ele necessita, ele vai aquecer muito, consequentemente, trazer ao longo da impressão alguns problemas. O mais fácil de resolver deles seria esse problema de deslocamento de camada, porque seria a perda de passo. Então, imagina o motor de passo, que ele tem capacidade para 1,5 amperes. Quando esse motor aquece, ele vai perdendo a capacidade de funcionamento dele. Então, se um motor de 1,5 amperes tinha capacidade de 4 kg força de torque, quando ela aquece acima da temperatura recomendada para aquele modelo de motor, ele vai perder a eficiência dele. Então, o motor que era para 4 kg força, agora vai ser para 3 kg força, de forma que você começa a perder passo na sua impressora 3D e, consequentemente, ter problemas na sua impressão como o deslocamento das camadas, que é esse exemplo aqui. Isso é visível de você perceber o problema. A maioria das vezes você não percebe isso. Você trabalha alguns dias, meses ou até anos com um motor com excesso de calor, o que não deveria acontecer, porque você está sobrecarregando o motor da impressora e, na maioria das vezes, o driver que controla o motor da impressora. Por isso, muitas vezes, e isso acontece muito nas Ender 3, as placas queimam e as pessoas não sabem o porquê que elas queimam. A maioria das impressoras, principalmente da Creality hoje, não estou criticando a Creality por isso, mas a maioria das impressoras que eu peguei até hoje, da Creality, para manutenção, e isso não é somente da Creality, pode acontecer para qualquer modelo de impressora 3D, vem com o VRF acima do recomendável. E o porquê isso acontece? Para você entender por que isso acontece numa Ender ou qualquer impressora que você tenha, eu preciso voltar um pouco e explicar para você minha experiência que eu tive trabalhando dentro da indústria. Tem uma empresa que eu atendo já faz alguns anos e a gente sempre configurava uma corrente específica para o motor de passo. Então a gente sempre tinha a mesma placa, o mesmo driver, a mesma impressora, o mesmo motor. A gente colocava sempre a mesma configuração aqui no driver. Então ele mandava para todas as impressoras a mesma quantidade de energia, teoricamente. Mas o que acontecia? Alguns modelos de impressora começavam a aquecer mais o motor, às vezes somente um motor. E a gente começou a perceber que isso acontecia principalmente em impressoras que utilizavam motores de lotes diferentes. E às vezes até mesmo dentro do próprio lote. Então, para você entender isso, eu preciso voltar um pouquinho mais. Vamos lá para o exemplo da linha de produção da China. Quando a gente tem uma marca, vamos falar assim, mais renomada, a marca com nome, né, fabricando um motor de passo, eles têm um controle de qualidade muito rigoroso. Mas na China, como que funcionam as coisas? Uma empresa, ela fabrica lá 200 mil motores de passo. Beleza. Agora, semana que vem, essa mesma empresa vai fabricar mais um lote de 200 mil motores. Por exemplo, eles vão fazer o quê? Não é exatamente isso que acontece na China, mas para a sua compreensão eu vou traduzir de uma forma que você entenda. É como se eles fizessem uma licitação. Então, quem está oferecendo os fios lá para bobinamento de motor de passo por um preço melhor, eles vão pegar para fazer. Então, somente no motor de passo, principalmente quando não se tem um controle de qualidade muito bom na fabricação dos motores, lembrando que estou citando os motores como exemplo para você entender e aonde mais acontecem as coisas. Isso pode acontecer entre lotes diferentes de drivers das placas, que são
essas pecinhas aqui que você tira de cima da placa, nem toda placa permite fazer isso, tem placas que têm drivers integrados. Então, pode acontecer nos drivers da placa e mesma coisa em placas que têm drivers integrados. Acontece de você ter essa tolerância de fabricação. Então, um motor de passo ele pode consumir 1,5 amperes e o próximo motor que vai ser produzido pela mesma empresa, ele já não consome mais 1,5 amperes. Às vezes ele vai consumir um pouquinho mais, um pouquinho menos, como eu falei para vocês, principalmente se não tem um controle de qualidade muito bom. E isso vai acontecer muito, principalmente nesses motores baratos que a gente acha no AliExpress hoje, que talvez ninguém da gente aqui saiba onde realmente é fabricado lá na China. Infelizmente, é fabricado muitas vezes de qualquer forma e a gente não tem um controle de qualidade muito bom em relação a isso. Voltando isso para a impressão 3D, então, em específico, que é o assunto aqui na nossa aula, o que acontece? Tem muitas pessoas hoje que disponibilizam uma tabelinha, né, uma calculadora para você colocar lá dentro. Por exemplo, olha em cima do teu driver, pega o modelinho de uma pecinha que tem ali, coloca lá, coloca qual tipo de driver e o motor que você está utilizando. Essa tabela vai te dar um valor, que a gente chama de valor de VRF, que você vai colocar de duas formas. Primeiro, no clipper da sua impressora 3D, quando o seu driver permite fazer isso, ou quando o driver não permite fazer isso, ele tem o tipo de um parafusinho aqui em cima que a gente gira, mandando menos ou mais tensão, então, ou corrente para o motor de passo. Então, essa tabela, ela não deve ser seguida à risca. No meu caso, com a minha experiência trabalhando em empresas, não funciona. Ela pode servir como base, mas não como um valor exato. Mas aí, afinal, como que a gente vai regular o VRF de uma impressora se a tabela ou a calculadora aqui, que seria o que mais poderia nos auxiliar, não pode nos dar um valor exato, porque a gente tem variação de fabricação de placa, de driver ou de motor de passo. A maneira mais simples e que mais funciona, eu demorei um tempo para aprender, e depois que eu apliquei isso, eu posso dizer para você que, assim, clareou minha mente, tá? É através de temperatura. Então, se você está pegando uma impressora 3D que você está fabricando, você vai olhar o motor que você tem e o driver que você tem, e geralmente você vai encontrar uma especificação indicada para aquele motor e aquele driver, tá? Então, é a primeira coisa. Segundo, se você tem uma impressora Ender 3, por exemplo, o processo é mais fácil ainda, porque afinal é só você analisar se o motor está aquecendo e você pegar então e diminuir o VRF do driver que corresponde àquele motor. Motores normais, como a gente tem nas Ender 3, maioria das impressoras, que são esses motores pequenos aqui, eles começam a dar problemas quando atingem temperatura maior do que 70 graus. E aí tem uma coisa importante, que tem gente que vai vir falar o seguinte: mas a impressora fechada, só a impressora atinge 50 graus. Aí o motor pode atingir 80 e 90. Não, não é verdade. Em qualquer hipótese, se o teu motor estiver fechado ou estiver em um ambiente aberto, mais ou menos 70 graus, isso não é um valor exato, fica na faixa de 70, 75 a 80 graus, mas eu considero sempre 70 a 75 graus como limite máximo. Então, se você tem uma impressora fechada, se você tem uma impressora aberta, o ideal não seria você deixar o motor passar dessa temperatura. E para isso você precisa medir a temperatura do motor. Primeira forma de você medir é comprar um medidor, como esse aqui, por exemplo. Você pode usar uma placa de impressora que você tenha de reserva e colocar um termistor, por exemplo, e colocá-la no motor preso para fazer a medida da temperatura. Ou se você não tem, uma forma que eu, Jair, sempre faço. E para mim funciona muito bem. E tem gente que não funciona, porque tem pessoas que têm a mão menos sensível e outra mais sensível. Então, por isso que eu digo que para você, se você talvez desconfie que só colocando a mão no motor não funcione, o ideal seria você comprar um leitor de temperatura, seja qual tipo for, que você consiga ler
a temperatura do motor. Mas no meu caso, eu vou por medida da mão mesmo, tá? Então eu pego uma impressora, depois de 20 a 30 minutos de funcionamento, eu coloco a mão em cima do motor. E isso funciona muito bem nas Ender 3, tá? Então você tem que conseguir ficar com a mão em cima do motor. Se você sentir incômodo, a ponto de, vai queimar minha mão, por exemplo, o motor está muito quente e a gente tem que diminuir um pouquinho o VRF. E tem outras especificações de motores também. Exemplo, esse motor aqui, da LDO, que são utilizados em impressoras como a VZBot, por exemplo, são motores que aguentam temperaturas muito maiores, 130, 180 graus, por exemplo, 130 e 180 graus. São dois modelos de motor que tem. Mas detalhe, é importante você ler a documentação onde você está comprando o seu motor de passo para você ter o valor exato de temperatura que ele pode trabalhar. Citei caso de Ender 3 aqui, 70, 75 graus, mas um valor exato você vai ter pegando a documentação naquele motor. Nesse caso, desses motores da LDO, 130 a 180 graus. Aliás, 130 e 180 graus são dois modelos diferentes. Só que aqui tem um detalhe, esses 130 e 180 graus, nem sempre eles vão ser a temperatura do corpo do motor. Eles vão ser a soma da temperatura do motor com a temperatura ambiente no qual o motor está. Então, se você tem uma impressora, por exemplo, que ela é fechada, ela está internamente 70 graus, e você tem um motor desses aqui, que é até para 180 graus, logicamente a temperatura do corpo do seu motor, ele não pode passar de 110 graus, porque afinal 110 somado com a temperatura ambiente de 70 graus, dá os 80 graus. Tem motores que você, de mais alto torque aí, que não precisa, eles não especificam, né, uma temperatura ambiente. Ele só diz o seguinte, o nosso motor trabalha até 150 graus, por exemplo. E lógico que esses motores você não vai medir colocando a mão em cima do motor. Então, para isso, você vai ter que ter equipamentos para medição, tá? Mas se tratando de Ender, qualquer outra impressora comunzinha que a gente tem, é colocar a mão em cima do motor. Se você sentir um incômodo, tá? Você tem que diminuir o VRF. Eu trabalho e estudo com impressão 3D aproximadamente 9 a 10 anos. Eu trabalho cerca de 12, às vezes 14, 15 horas por dia somente com impressão 3D, atendendo empresas, fazendo treinamento de funcionário, trabalhando com máquina. E eu posso dizer para você, e não quero que você se ofenda, que o cara que não conseguir sentir se o motor está quente, por exemplo, de uma Ender 3, eu coloquei ali, mas não consigo perceber, compra algum tipo de termistor, tá? Mas no geral, tá? Se você colocar a mão em cima e perceber que está quente demais, óbvio que você vai conseguir perceber e você tem que diminuir a temperatura. Então você diminui a temperatura através de regulagem de VRF, né? Então você fez a regulagem do VRF, que eu vou explicar no próximo vídeo. Você vai colocar a impressora a trabalhar cerca de 20 a 30 minutos e vai colocar a mão novamente. Se o motor ele estiver temperatura ambiente, está muito frio, por exemplo, quer dizer que o motor está recebendo pouca energia. O motor vai ficar muito fraco e pode te dar o mesmo problema de perda de passo que eu falei no início do vídeo. O ideal seria, depois de 20 a 30 minutos trabalhando, o motor ele estar morno ou levemente quente. Então quer dizer que ele está na temperatura ideal de funcionamento, com a corrente e tensão ideal para o funcionamento. E muitas vezes, a maioria das vezes, quando você seguir tabelas ou calculadoras, como eu citei anteriormente nesse vídeo, os teus motores vão aquecer demais por conta desses fatores que eu mencionei para você. Então cabe a você também saber se quer aproveitar esse conteúdo ou não, que talvez alguém vai me contradizer, dizer, não, você tem que seguir a calculadora. Bom, aí é tua opinião contra o meu conhecimento técnico de alguns anos trabalhando com impressão 3D, tá? Então, pode fazer dessa forma que você vai perceber, tá? Que os seus motores não vão mais aquecer tanto e muitas vezes você percebe até melhorias na qualidade de impressão também, tá? Existem drivers que permitem que você faça a regulagem do VRF por cima dele, através de um twin pot aqui, e também permitem que você faça via firmware. O que muda é alguns jumpers que tem em cima da placa.
principalmente quando você utiliza drivers que você pode retirar da placa. Algumas placas, por exemplo, como essa aqui, que é uma placa mais antiga, ela não tem regulagem de nada, ou seja, veio assim, funcionou, se não funcionou não tem o que você fazer. Essa placa ela é da NET, então ela foi fabricada, tá, para funcionar do jeito que vem aqui. Outras placas como essa aqui vão ter o trim pot em cima aqui, que você consegue estar fazendo a regulagem dela, tá? Então você pode fazer fisicamente a medida, que eu vou explicar em outro vídeo, e fazer a regulagem, e não permite fazer via firmware. Já tem outras placas, como essa aqui, por exemplo, similares, melhoradas, tá? Que permitem fazer tanto fisicamente quanto através do firmware, tá? Da placa da impressora. Mas geralmente tem que alterar um jumper aqui em cima da placa da impressora. Então não é só você fazer a regulagem fisicamente ou só fazer a regulagem através do firmware. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como identificar isso. Um exemplo clássico disso é a nossa famosa Creality K1, aí que muitas pessoas estão gostando, estão utilizando. O que acontece? O motor do Hot End, ele vem com VRF muito alto. Só que da forma que vem, cara, de fábrica, com bloqueio na impressora, que ela não tem root, você não consegue alterar o VRF. Você tem que fazer o quê? Fazer uma gambiarra, colocar um ventilador em cima, colocar um dissipador de calor. Então, por isso que a gente aqui faz o desbloqueio da impressora e utiliza o root nela, para que a gente tenha acessibilidade a todas essas configurações, tá? Então, esse vídeo era para você entender o funcionamento do VRF, por que alguns casos funcionam e alguns casos não funcionam. E no próximo vídeo aí, eu vou explicar para você certinho como a gente faz a regulagem, tanto pelo firmware quanto fisicamente aqui na placa.